Um lar é invadido no meio da noite, e o que aconteceu dentro daquelas 4 paredes deixou uma cidade inteira em choque. Os atos do invasor pareciam ter uma assinatura distinta, e boatos começaram a surgir acerca do envolvimento de um familiar que supostamente tinha conexões com a máfia. Enquanto a imprensa afirmava em todos os veículos de comunicação que a polícia estava completamente perdida e que a investigação em questão era um fracasso, o que eles não sabiam era que os investigadores estavam a um passo à frente de todos, da imprensa e, ainda mais importante, do assassino. Felizmente, o verdadeiro responsável por estes atos terríveis foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Peter e Joan Porco viviam em uma tranquila e pitoresca cidade nos arredores de Albany, no estado de Nova York. Sua casa, situada em um bairro residencial pacífico, era um refúgio acolhedor, longe da agitação da cidade grande. Com um belo jardim e uma varanda convidativa, aquele era o lar onde construíram uma vida juntos e criaram seus filhos. O ambiente familiar era caloroso e acolhedor, refletindo o amor e a harmonia que reinavam entre os membros da família Porco. A família Porco era uma família comum, mas cada membro tinha suas peculiaridades que os tornavam únicos. Peter Porco, o patriarca, era um homem respeitável e dedicado ao seu trabalho como funcionário da Suprema Corte do estado de Nova York. Aos 52 anos, ele era um exemplo de integridade e profissionalismo. Sua esposa, Joan Porco, era uma mulher forte e carinhosa que dedicava sua vida à sua família. Seus olhos brilhavam ao falar sobre seus filhos e ela era conhecida por seu coração generoso. O filho mais velho, Jonathan Porco, era um tenente da Marinha dos Estados Unidos. Aos 23 anos, ele servia a bordo de um submarino nuclear, mostrando determinação e coragem em sua carreira militar. Seu irmão mais novo, Christopher Porco, era um estudante universitário na Universidade de Rochester. Com 21 anos, Christopher estava descobrindo seu caminho na vida, embora suas escolhas nem sempre fossem as melhores. Os irmãos Porco eram completamente diferentes um do outro, não apenas em suas carreiras e escolhas de vida, mas também em suas personalidades e interesses. Jonathan, o filho mais velho, era conhecido pela sua seriedade e dedicação ao serviço militar. Crescendo em uma família com um forte senso de dever e honra, ele abraçou esses valores e os levou consigo para a sua vida na Marinha. Sua determinação e coragem eram admirados por todos aqueles que o conheciam. Por outro lado, Christopher, o irmão mais novo, era mais impulsivo e inclinado a seguir o seu próprio caminho. Embora compartilhasse do amor pela sua família e tivesse momentos de brilhantismo, suas escolhas nem sempre refletiam o melhor julgamento. Enquanto Jonathan seguia uma trajetória clara e focada em sua carreira militar, Christopher estava em sua constante busca por identidade e um propósito de vida. Apesar de suas diferenças, os irmãos compartilhavam um vínculo forte e profundo. Crescer juntos os ensinou a apoiar um ao outro, mesmo quando seguiam caminhos diferentes. Eles eram uma fonte de inspiração e orgulho um para o outro, mesmo que suas vidas tomassem direções distintas. Cada membro da família Porco tinha seus próprios sonhos e aspirações, mas o que os mantinha unidos era o amor e apoio mútuo. Eles enfrentavam os desafios da vida juntos,
compartilhando momentos de alegria e superando obstáculos com coragem e determinação. No entanto, o destino reservava para eles um desfecho sombrio. Trabalhar para a Suprema Corte do Estado de Nova York era um emprego prestigiado para Peter Porco, de 52 anos. Aquele emprego de prestígio na Suprema Corte era mais do que uma simples posição para Peter Porco. Era o culminar de uma carreira jurídica exemplar e dedicada. Desde os primeiros dias como advogado, Peter demonstrou ter um compromisso inabalável com a justiça e ética profissional. Sua paixão pela lei era evidente em cada caso que ele tratava, e sua reputação como advogado íntegro e competente o precedia. Tudo corria absolutamente bem, até que na manhã do dia 15 de novembro de 2004, Peter não apareceu para trabalhar e sua ausência foi interpretada por todos os seus colegas como sendo um sinal de que alguma coisa não estava bem, visto que Peter era um funcionário exemplar que nunca se atrasava e muito menos faltava sem dar uma justificativa. Como ele não atendia ao telefone, um de seus colegas resolveu ir até a sua casa para verificar se estava tudo bem. Mas, ao chegar à residência, ele imediatamente encontrou sinais que indicavam problemas. Quando ele se aproximou da frente da casa, na porta de entrada, ele viu uma chave, uma única chave que estava na fechadura. A porta estava entreaberta e nos degraus da entrada ele viu algumas gotas vermelhas. Ele então adentrou na residência e o que ele viu parecia ter sido retirado de um pesadelo macabro. Ao pé das escadas que davam acesso ao andar superior estava Peter Porco sem vida. O seu colega de trabalho imediatamente ligou para a polícia. Os policiais chegaram ao local e adentraram na residência, cada passo aumentando a sensação de tensão no ar. Eles vasculharam cada cômodo, atentos a qualquer sinal de perigo ou evidência crucial. Aquela era uma cena de horror impactante, algo que a maioria das pessoas que a testemunhou achou difícil de descrever e de esquecer. Finalmente, eles chegaram ao segundo andar, onde a cena de horror se desdobrou diante deles. No quarto principal, os policiais encontraram Joan Porco, imóvel e pálida. Ao seu lado, sobre a cama, estava um grande machado. Um silêncio pesado pairava no ar e era possível sentir a tensão, enquanto todos temiam pelo pior. No entanto, quando um policial aproximou-se de Joan, ele notou um sutil movimento em seu peito, indício de que ela ainda tinha sinais vitais. Rapidamente, os paramédicos foram chamados e Joan foi imediatamente levada ao hospital, lutando por sua vida, enquanto a esperança e o desespero se entrelaçavam na mente dos presentes. Para administrar cuidados médicos, era necessário utilizar um dispositivo que a ajudasse a respirar, mas os paramédicos sequer conseguiam localizar a sua boca. A descoberta perturbadora deixou os policiais se perguntando o que poderia ter levado a tal ato de violência em uma pacata casa de família. O que teria levado a essa terrível tragédia? O mistério pairava no ar enquanto a busca pela verdade se intensificava. Este era apenas o início de uma trama cheia de mistério, suspense e muitos segredos. A casa da família Porco, que antes era um lar cheio de amor e risos, agora era o palco principal de uma investigação minuciosa.
A análise dos padrões de respingos de sangue revelou que tanto Joa quanto Peter tinham sido atingidos enquanto ainda estavam na cama, o que levantava a questão: se Peter tinha sido atingido no quarto que ficava no andar superior, por que é que o seu corpo foi encontrado no andar de baixo, ao pé das escadas? Enquanto alguns investigadores se dedicavam a responder a essa pergunta, outros se concentraram em Joan. Com os resultados das análises realizadas no corpo de Joan enquanto ela ainda estava hospitalizada e os resultados da análise pós-mortem realizada no corpo de Peter, os investigadores concluíram que o alvo do ataque era Peter, já que Joan tinha sido atingida 3 vezes e Peter 16. Na residência, nenhum item parecia ter sido levado, um detalhe que intrigava os investigadores e os levava a uma única conclusão sombria. Esse ato brutal não era fruto de um assalto aleatório, mas sim indicava que o agressor tinha motivos pessoais. As peças do quebra-cabeça apontavam para uma teoria perturbadora. Alguém dentro do círculo familiar parecia estar envolvido, alimentando a suspeita de que havia intrigas ocultas e ressentimentos fervendo sob a superfície tranquila da vida cotidiana. Como mencionado, o núcleo familiar era composto pelo casal e por seus 2 filhos, cada um com uma trajetória distinta. Jonathan, o filho mais velho, então com 23 anos, era um tenente condecorado na Marinha dos Estados Unidos, enquanto Christopher, de 21 anos, estava imerso em sua jornada acadêmica na Universidade de Rochester, e os 2 rapazes tinham um álibi. Jonathan estava a centenas de quilômetros de distância, servindo em um submarino nuclear. Christopher estava no alojamento universitário, localizado a 3 horas de carro da casa de seus pais. O casal tinha um amigo próximo, oficial de justiça, que acompanhou o resgate de Joan. Antes dela entrar em cirurgia, ele lhe perguntou: Joan, você consegue me ouvir? Após uma fração de segundo, Joan anuiu com a cabeça, indicando que sim. A seguir, ele lhe perguntou: você sabe quem fez isso com você e com o Peter? Mais uma vez, ela balançou a cabeça visivelmente para cima e para baixo. Ele então foi explícito e perguntou-lhe: foi o Christopher? E ela claramente, novamente, balançou a cabeça para cima e para baixo. Christopher tinha um álibi, então por que é que Joan disse que ele era o responsável? Sua mãe está se comunicando. Ela está dizendo que você estava lá. Eu não sei por que ela disse isso. Eu espero que ela realmente esteja se lembrando do que aconteceu, porque eu não estava lá. Christopher foi muito cooperativo e, quando solicitado, não se recusou a fornecer uma amostra de DNA e permitir que o seu corpo fosse examinado para verificar se nele havia sinais de luta, como por exemplo cortes ou hematomas. O seu carro também foi alvo de uma perícia e foi verificado que na parte de baixo do painel ele tinha um pequeno dispositivo eletrônico que funcionava à semelhança do Sem Parar no Brasil ou da Via Verde aqui em Portugal. Ou seja, ele possuía em seu Jeep um dispositivo eletrônico que permitia o pagamento de pedágio sem a necessidade de parar o seu veículo. Esse equipamento funciona por meio de um dispositivo instalado no veículo, geralmente no para-brisa, que é detectado por antenas instaladas nas cabines de pedágio. Quando o veículo equipado com o dispositivo passa pelo pedágio, o sistema automaticamente debita o valor da tarifa da conta do usuário associada ao dispositivo, agilizando o processo e reduzindo o tempo de espera. Essa tecnologia é conveniente tanto para os motoristas, que economizam tempo, quanto para as concessionárias de rodovias, que podem reduzir o congestionamento nas praças de pedágio.
E quando o dispositivo presente no carro de Christopher foi analisado, não foi verificado nenhum registro de que ele tivesse passado pelo pedágio. E, para chegar à casa de seus pais, ele obrigatoriamente teria que passar por aquele trecho da rodovia. E Christopher forneceu uma amostra de seu DNA e não tinha cortes nem hematomas. A sua colaboração na investigação e a ausência de evidências forenses que apontassem para sua culpabilidade colocava dúvidas sobre a afirmação de sua mãe, que disse que ele era o responsável pelos atos daquela fatídica noite. Os investigadores estavam em um beco sem saída, até que, para surpresa de todos, surgiu uma testemunha. Joan recuperou a consciência e disse que queria falar com os policiais. Três semanas após o ocorrido, Joan Porco recuperou a consciência e todos ficaram surpreendidos. A sua recuperação parecia ser um milagre. Manifestando uma resiliência notável, Joan evidenciou uma vontade inabalável de sobreviver, enquanto os médicos desempenhavam um papel admirável para mantê-la viva. Após se recuperar, Joan tomou a iniciativa de falar com a polícia. Ela afirmou que Christopher não poderia, de forma alguma, estar ligado ao ataque. Em suas palavras, ela foi assertiva. É impossível que Christopher tenha cometido tal ato. Peço que cessem as investigações contra meu filho e concentrem-se na busca pelo verdadeiro responsável por ter tirado a vida de Peter. Além disso, em uma demonstração pública de apoio inabalável, Joan emitiu uma declaração convicta. Estou absolutamente certa da inocência de meu filho nesse crime abominável. Imploro ao Ministério Público que deixe Christopher em paz e direcione seus esforços para identificar e capturar o verdadeiro assassino de Peter. E as evidências forenses, ou a falta delas, corroboravam a história de Christopher. Os investigadores não encontraram nada em seu veículo. Após uma busca minuciosa no Jeep amarelo, não foram encontrados sinais de sangue ou roupas manchadas, nenhuma indicação de qualquer transferência de fluidos e nada que pudesse estar ligado ao ataque. Não havia sequer uma gota de sangue em seu veículo. Ademais, os policiais não conseguiam encontrar qualquer evidência de que Christopher estivesse na estrada entre a sua faculdade e a casa de seus pais na noite de 14 para 15 de novembro de 2004. Não foram registrados sinais de movimento de seu sistema de pagamento automático de tarifas de pedágio. Durante o período em questão, e no machado encontrado na cena, os especialistas forenses não encontraram nenhuma impressão digital. Deste objeto, foram colhidas amostras de sangue que foram enviadas ao laboratório de genética forense para serem processadas. Dessas amostras, foi extraído DNA e foram obtidos os perfis genéticos dos doadores daquele sangue ali depositado. Uma comparação indicou que os perfis genéticos obtidos eram correspondentes aos perfis obtidos através de amostras de referência colhidas do corpo de Joan e de Peter. Diante desse cenário, a polícia voltou suas atenções para fora do núcleo familiar e, através de um trabalho investigativo, eles descobriram que havia uma pessoa que não apenas tinha interesse em ver Peter Porco sem vida, como também lhe tinha feito claramente uma ameaça de morte. A ameaça tinha sido feita por um homem que perdeu a guarda de seus filhos em um doloroso processo judicial realizado na Suprema Corte do Estado de Nova York. Este homem, consumido pela ira e pela sensação de injustiça, fez uma promessa sinistra de vingança, expressando sua determinação em buscar uma arma e eliminar não apenas o juiz responsável por sua derrota legal, mas também Peter Porco.
que desempenharam um papel crucial no desfecho do caso. No entanto, surgiu um elemento perturbador que lançou uma sombra de incerteza sobre a culpabilidade desse indivíduo. Ele possuía um álibi sólido, meticulosamente corroborado por testemunhas e evidências concretas, que o colocava em um local distinto, muito distante da casa da família Porco. Essa reviravolta desconcertante levou a uma série de perguntas intrigantes e desafiadoras que deixaram os investigadores encarregados do caso perplexos. Até que aconteceu algo ainda mais sinistro. Uma carta enigmática e macabra chegou ao jornal local, assinada por alguém que se autoproclamava o responsável pelos atos brutais cometidos contra Peter e contra Joan. A carta anônima dizia o seguinte: Peter Porco não representou nenhum desafio quando eu entrei na casa. Eu o atingi repetidamente e ignorei todos os seus apelos de misericórdia. Também ataquei Joan Porco, mas lamentavelmente ela sobreviveu. O autor da carta não só assumiu a responsabilidade por outro homicídio que tinha acontecido há pouco tempo ali na região, como também fez uma ameaça soturna de futuros eventos violentos. Se deseja me encontrar, talvez deva parar de perseguir suspeitos óbvios. Mostre-me algum respeito, eu o mereço. Me capture, se for capaz. A ausência de impressões digitais na carta deixou os investigadores intrigados, lançando-os em uma busca implacável para desvendar a identidade do misterioso remetente. Enquanto os investigadores buscavam a identidade do responsável pelos atos brutais, eles se concentraram em desvendar o motivo por trás do crime. Um caso daquele tipo era completamente fora da realidade daquela comunidade e os moradores estavam tremendamente alarmados. Os investigadores descobriram então um outro caminho que poderia levar à resolução desse caso. Peter Porco tinha um parente ligado ao crime organizado. Ele era Frank Porco, apelidado de Frank, o bombeiro. Frank estava cumprindo pena na prisão federal por agiotagem e havia rumores de que ele poderia estar colaborando com as autoridades em troca de uma possível redução da sentença. E assim sendo, o que aconteceu com seus familiares podia ser uma retaliação realizada pelos membros do crime organizado em consequência da cooperação de Frank com a polícia. No entanto, uma análise minuciosa do passado de Frank levantou dúvidas sobre essa posição, adicionando mais uma camada de mistério ao caso. Frank Porco não era exatamente um informante para as autoridades, muito pelo contrário. Ele estava atrás das grades justamente por se recusar a cooperar com os policiais. Se ele tivesse concordado em colaborar com a polícia, muito provavelmente ele sequer estaria preso. Sua postura de resistência às pressões para se tornar um informante adicionava uma complexidade intrigante ao caso, deixando os investigadores perplexos diante do enigma que envolvia a família Porco. Até que, mais uma vez, os investigadores descobriram fatos importantes para o desenrolar da investigação. Os fatos descobertos lançaram luz sobre a situação financeira da família Porco. Revelou-se que Peter e Joan Porco possuíam apólices de seguro de vida no impressionante valor de $1 milhão. Essa descoberta levantou questões sobre possíveis motivos por trás dos crimes. Além disso, surgiram revelações intrigantes sobre Christopher, o filho mais novo do casal. Pouco antes dos acontecimentos, Christopher buscou por orientação financeira, procurando orientação de um especialista para montar uma carteira de investimentos. E o que ele disse ao consultor financeiro foi ainda mais surpreendente. Ele afirmou que estava prestes a receber uma herança substancial devido à morte de um familiar. No entanto, o que realmente instigou a suspeita sobre Christopher
foi o conteúdo de um e-mail enviado por ele ao seu pai, pouco antes dos trágicos acontecimentos. Nele, as palavras afetuosas de um filho amoroso contrastavam com um pedido incomum de informações financeiras altamente confidenciais. No e-mail, ele dizia: Ei, pai, seria possível obter os seus números de segurança social e também da sua carteira de motorista? Ah, o seu e também os da mãe. Eu preciso deles para alguns documentos financeiros relacionados ao próximo semestre. Espero que esteja tendo um bom dia. Com carinho, Chris. Essas revelações só serviram para aumentar o mistério em torno dos acontecimentos que culminaram na tragédia da família Porco. O que motivou esse pedido de informações financeiras? E qual é a relação deste pedido com os atos subsequentes? A verdade estava escondida nas sombras, aguardando pacientemente para ser revelada. Os investigadores meticulosamente rastrearam os números do código utilizado para desativar o sistema de segurança na residência dos Porco na fatídica noite. Os registros do sistema indicavam que a pessoa que desativou o alarme e, presumivelmente, cortou a linha telefônica era alguém conhecido da família. O alarme foi desativado por volta das 2 da manhã como código mestre, que era conhecido apenas pelos 4 membros da família. Essa revelação arrepiante indicava que o autor do ataque estava intimamente relacionado aos membros da família Porco, lançando uma sombra ainda mais sinistra sobre os mistérios que envolviam os eventos daquela fatídica noite. Apesar da firme declaração de Joan Porco de que seu filho não estava envolvido nos acontecimentos, os investigadores decidiram reexaminar cuidadosamente o seu paradeiro na fatídica noite. Christopher alegava estar em seu dormitório a cerca de 350 quilômetros de distância da casa de seus pais. Determinados a esclarecer os fatos, os investigadores lançaram uma ampla busca por evidências, obtendo vídeos das câmeras de segurança localizadas no campus da universidade. E além destas, eles também conseguiram imagens de câmeras localizadas na rodovia que ligava o campus até a casa da família Porco. Minuciosamente, eles vasculharam as imagens em busca do distintivo Jeep amarelo de Christopher. Por volta das 10h30, uma filmagem mostrava um veículo correspondente deixando o campus universitário. Posteriormente, o sistema de segurança da Casa dos Porco foi desativado, pouco mais de 3h30 depois, às 2h14 da madrugada, seguido pelo corte da linha telefônica às 4h59. Curiosamente, o mesmo Jeep amarelo foi registrado retornando ao campus universitário 3h30 mais tarde, às 8h30 da manhã. A sequência temporal parecia se encaixar de forma precisa, aumentando ainda mais a suspeita sobre o envolvimento de Christopher. Contudo, diante da constatação de que havia uma quantidade gigantesca de jipes amarelos em Nova York, a identificação precisa do veículo tornou-se uma tarefa árdua e desafiadora. Um especialista em análise de vídeo examinou cuidadosamente as imagens das câmeras de segurança utilizando uma ferramenta informática. É importante notar que o software de filtragem não cria informações, mas sim clarifica de maneira às vezes sutil, às vezes dramática, dependendo do caso. Durante sua análise, o especialista identificou detalhes específicos do Jeep, como vestígios de lama na porta do passageiro e um adesivo político na capa do pneu traseiro. Além disso, notou-se que a janela do lado direito tinha um bilhete de estacionamento rasgado. Esses detalhes foram minuciosamente comparados com fotografias do Jeep de Christopher Porco, tiradas pela polícia na manhã seguinte ao crime. Com base nessa análise, foi possível concluir que o veículo em questão
era de fato o do suspeito. No entanto, a análise fotográfica não permitiu identificar com certeza quem estava dirigindo o veículo naquela ocasião, levantando mais questões sobre o caso. Por meio das análises forenses, os investigadores agora sabiam que o Jeep de Peter Porco saiu da Universidade de Rochester 4 horas antes do ataque e retornou ao campus 10 horas depois. Era completamente possível que Christopher tivesse chegado à casa de seus pais, realizado os atos cometidos contra Joan e contra Peter e então, ainda naquela manhã, regressado ao campus. Para que ele conseguisse fazer isso dentro daquele intervalo de tempo, ele obrigatoriamente teria que usar a rodovia estadual do estado de Nova York. Mas os investigadores não tinham nenhuma prova de que o Jeep de Christopher tinha passado naquele trecho de rodovia, nem prova de que era Christopher que estava dirigindo o Jeep naquela noite. Como mencionado, em seu dispositivo eletrônico, não havia registros de que ele tivesse efetuado algum pagamento de pedágio naquela noite. Mas, como eu também mencionei, os investigadores encontraram um dispositivo na parte de baixo do painel do veículo. E se tal aparelho não estiver fixado no para-brisa, mas sim no assoalho ou em alguma outra região mais escondida no veículo, ele não é capaz de registrar nenhum sinal. Os investigadores cogitaram então a possibilidade de Christopher ter sim passado pelo pedágio, mas de ter pago a tarifa de outra forma que não através de seu dispositivo eletrônico. As cabines de cobrança não eram equipadas com sistema de vigilância. Então, os investigadores foram pessoalmente falar com os atendentes do pedágio que estavam trabalhando naquela noite. Eles entrevistaram um a um e perguntaram se algum deles se lembrava de ter visto um Jeep amarelo na noite de 14 para 15 de novembro. Uma cobradora de pedágio disse que sim, que se lembrava de um Jeep amarelo passar por sua cabine bem antes do fim de seu expediente, por volta das 11 horas da noite. Mas ela não conseguia se lembrar nada sobre as características do motorista. Investigando mais a fundo, descobriu-se que o sistema de pagamento de pedágios daquela rodovia permitia que os motoristas comprassem tickets antecipadamente, os quais podiam ser utilizados posteriormente para passar pelas cabines de pedágio sem a necessidade de efetuar o pagamento e muito menos interagir com o atendente que estava ali dentro da cabine. O motorista comprava tickets em um ponto de venda, como por exemplo uma banca de jornais, e ao passar pelo pedágio, ele apenas tinha que entregar o ticket à atendente. No caso de Christopher, existia a hipótese dele ter comprado esses tickets e entregado um deles à cobradora naquela noite, o que explicaria a falta de detalhes sobre o motorista. E quando os motoristas entregam o ticket ao atendente, este é carimbado com a data e a hora. E foi verificado que no horário de interesse dos investigadores, apenas uma dúzia de carros passou por aquela cabine de pedágio. Os investigadores enviaram esses 12 bilhetes para serem analisados pelo Laboratório de Genética Forense. Quando nós tocamos em objetos, nós deixamos neles células epiteliais que contêm o nosso DNA. O objetivo dessa análise em específico era identificar se algum daqueles 12 tickets continha o DNA de Christopher Porco. A identificação de seu material genético em um daqueles bilhetes seria crucial para a investigação, porque se o seu DNA fosse encontrado em algum daqueles tickets, esta seria uma evidência direta de que ele tinha passado pelo pedágio naquela noite e uma evidência indireta de que ele esteve na casa de seus pais. Os analistas forenses processaram aqueles tickets e conseguiram extrair DNA de vários deles. Entretanto, o DNA que estava ali depositado naquele papel estava em muito pouca quantidade,
o que permitiu a obtenção de perfis genéticos parciais. Os analistas, então, decidiram adotar uma abordagem diferente. Eles, então, se concentraram na análise do DNA mitocondrial. Este tipo de DNA está presente nas mitocôndrias das células e é mais abundante que o DNA nuclear. No contexto de uma investigação forense, essa análise tem suas vantagens e também suas desvantagens. Uma desvantagem reside no fato de que nós herdamos as nossas mitocôndrias única e exclusivamente de nossas mães. E assim sendo, todos os indivíduos pertencentes a uma mesma linhagem materna possuem a mesma informação para o DNA mitocondrial, salvo mutação. Porém, uma vantagem reside no fato desse DNA ser muito mais abundante e mais resistente à degradação que quando comparado ao DNA nuclear. No caso de Christopher, os analistas realizaram testes de DNA mitocondrial nas células epiteliais que tinham sido depositadas nos bilhetes de pedágio. E a informação genética obtida através daquelas amostras foi comparada à informação genética obtida através daquela amostra de DNA que Christopher já tinha fornecido voluntariamente. E através dessa análise foi verificado que um daqueles 12 bilhetes continha DNA mitocondrial que correspondia ao DNA de Christopher. Como eu expliquei, o perfil genético obtido através do DNA mitocondrial não é individualizante e, assim sendo, era possível que qualquer pessoa pertencente à mesma linhagem materna de Christopher tivesse depositado naquele ticket o seu material genético. Entretanto, as outras evidências encontradas ao longo da investigação corroboravam a hipótese de que Christopher era um indivíduo que passou pelo pedágio naquela noite. E como a montanha de evidências circunstanciais que já tinham sido encontradas no desenrolar da investigação foi agora endossada pela evidência de DNA, os investigadores acreditavam ter um caso sólido e decidiram que estava na hora de colocar Christopher Porco frente a frente com a justiça. Um ano após o ataque, Christopher Porco foi a julgamento pelo assassinato de seu pai e a tentativa de assassinato de sua mãe. Com o rosto cirurgicamente reparado, Joan Porco ficou ao lado de seu filho durante todo o julgamento, afirmando que ele era inocente. Ia ser muito difícil convencer um júri que o rapaz com cara de bom moço ali, sentado à frente deles, tinha atacado os seus pais com um machado, mas as evidências eram simplesmente avassaladoras. Os promotores acreditavam firmemente que o motivo por trás do crime era a questão financeira. Durante as investigações, surgiram evidências contundentes de que Christopher havia falsificado as assinaturas de seus pais em documentos e empréstimo bancário, obtendo ilegalmente a quantia de $31 mil. Além disso, os investigadores descobriram que tanto Peter como Joan tinham conhecimento dessas falsificações. Um e-mail preocupado escrito por Peter revelou suas inquietações sobre a situação financeira de Christopher, expressando a necessidade de medidas drásticas e imediatas devido ao uso indevido de crédito. O pai, com uma mistura de advertência e afeto, destacou a importância de que Christopher retornasse para casa para que assim eles pudessem ter uma discussão franca. Apesar de estar profundamente decepcionado, Peter enfatizou que o amor que ele sentia por seu filho permanecia inabalável. No e-mail, Peter disse a Christopher: Chris, eu quero que você saiba que se você abusar novamente do meu crédito, eu serei obrigado a registrar declarações de falsificação para negar a responsabilidade. Você deveria voltar para casa para conversarmos. Podemos estar decepcionados com você, Chris, mas a sua mãe e eu ainda te amamos e nos preocupamos com o seu futuro.
Essas revelações pintavam um quadro sombrio entre Christopher e as suas finanças, sugerindo que ele estava vivendo além de suas possibilidades e recorrendo a medidas extremas para manter o seu padrão de vida, que nessa altura já era insustentável. Ele estava gastando enormes somas de dinheiro, comprando itens muito caros, como por exemplo o seu Jeep. O desvio de fundos, combinado com as tensões familiares subjacentes, lançou uma nova luz sobre os eventos que levaram à tragédia. E Christopher também estava fracassando em seus estudos universitários. Christopher estava enfrentando um turbilhão de desafios em sua vida universitária, com seu desempenho acadêmico em declínio e sua existência cuidadosamente construída desmoronando ao seu redor. Uma vez encantado com a perspectiva de um futuro brilhante, ele agora se via preso em um labirinto de dificuldades e decepções. Para Christopher, a pressão financeira se tornou insuportável depois que o seu pai cortou seus fundos, deixando-o à deriva em um mar de dívidas e incertezas. Sentindo-se acuado e desesperado, ele foi impelido a tomar uma decisão extrema para tentar preservar o estilo de vida que tanto valorizava. Os promotores acreditavam que o ataque foi motivado pelo dinheiro do seguro de vida, uma medida desesperada para aliviar sua dificuldade financeira. As imagens das câmeras de vigilância revelaram os movimentos de Christopher na fatídica noite, desde a sua saída do campus universitário até o seu regresso a este. Christopher tomou precauções meticulosas para encobrir os seus passos. Ele removeu o dispositivo eletrônico do para-brisa de seu carro, escondeu-o debaixo do painel e, antecipadamente, comprou tickets para passar pelo pedágio, a fim de evitar deixar um rastro digital. No entanto, mesmo tomando essas precauções, ele deixou para trás vestígios de sua presença, pois, ao tocar no ticket de pedágio, ele depositou ali o seu DNA. Quando chegou na casa de seus pais, Christopher utilizou um código conhecido apenas pelos membros da família para desativar o alarme, permitindo-lhe entrar furtivamente na residência. O que se desenrolou a seguir foram atos que chocaram uma comunidade inteira. Christopher destruiu o painel de segurança, acreditando que assim ele destruiria a evidência de que utilizou o código mestre para desativar o alarme. Mas essa informação ficou armazenada de forma remota. Ele atingiu seu pai 16 vezes e sua mãe 3 vezes, enquanto eles ainda estavam na cama. A seguir, ele cortou as linhas telefônicas. A seguir, ele cortou a linha telefônica da casa às 4h59 da manhã e depois voltou para o campus, onde foi captado pelas câmeras de vigilância por volta das 8h30 da manhã. Os advogados de defesa questionaram essa teoria com base no fato de Peter ter sido encontrado no andar de baixo da casa. E além disso, a porta de entrada estava aberta e nela estava uma chave. Neste momento, o julgamento teve uma reviravolta. Os advogados de acusação disseram que conseguiam explicar todos esses fatos utilizando a ciência. Eles afirmaram que Christopher atingiu os seus pais, livrou-se de suas roupas e saiu da residência. Mas, quando Christopher saiu da casa, não era apenas Joan que ainda estava viva. Peter ainda estava vivo e, de certa forma, consciente. A história chocante de Peter Porco após o ataque revela um aspecto incrível acerca da natureza humana. Apesar dos ferimentos que sofreu, Peter recuperou a consciência e seguiu com sua rotina matinal como se nada tivesse acontecido. Seus movimentos pelo interior da casa, mesmo enquanto gravemente ferido, são um testemunho da incrível resiliência do corpo humano.
Apesar de suas lesões cerebrais devastadoras, que comprometeram gravemente sua capacidade de pensamento e raciocínio, Peter foi capaz de recorrer aos instintos mais básicos e realizar tarefas de forma automática. A autópsia revelou que, embora seu neocórtex, área do cérebro responsável pelo pensamento complexo, tivesse sido gravemente danificado, seu paleocórtex, região que controla os instintos primários e hábitos naturais, permaneceu intacto. Essa anomalia explicaria como Peter conseguiu realizar suas atividades matinais habituais, como fazer café da manhã e pegar o jornal, apesar de estar mortalmente ferido. As evidências de sangue mostraram que ele saiu para buscar o jornal da manhã e que a porta da frente se trancou atrás dele. Ele então usou a chave da casa, que estava escondida em um vaso de flores, para abrir a porta. Depois, perdeu a consciência devido à perda de sangue. O julgamento foi marcado por uma atmosfera de tensão, enquanto o júri ouvia atentamente todas as evidências apresentadas. Após cuidadosa deliberação, o veredito foi anunciado. Christopher Porco foi considerado culpado e sentenciado a uma pena de prisão perpétua, sendo obrigado a cumprir o mínimo de 50 anos em regime fechado até ter o direito de solicitar liberdade condicional. Um jurado compartilhou os seus pensamentos sobre o processo, expressando o desejo genuíno de encontrar algo que apontasse para a inocência de Christopher. No entanto, apesar dos esforços utilizados para contestar as evidências apresentadas pela acusação, o júri concluiu que as provas eram esmagadoras e apontavam para a culpabilidade do réu, com especial atenção à evidência de DNA. Para a mãe de Christopher, o veredito foi um golpe avassalador. Atônita e chocada, ela se recolheu em silêncio após o julgamento, incapaz de articular suas emoções para mais ninguém desde então. A profundidade de sua crença na inocência do seu filho permanece inabalável, mesmo diante do veredito. A capacidade de Peter de continuar se movendo pela residência, mesmo em meio a uma situação tão terrível, é verdadeiramente surpreendente, você não acha? Entretanto, ainda restam perguntas que não foram respondidas, como por exemplo, onde estão as roupas ensanguentadas de Christopher? Quem escreveu aquela carta anônima aos investigadores? E por que Joan inicialmente implicou Christopher, mas após a cirurgia afirmou que ele não estava envolvido nos ataques? Eu adoraria ouvir as vossas opiniões e teorias acerca dessas questões intrigantes. Por favor, compartilhe aqui na seção dos comentários a sua opinião. E em tom de conclusão, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Caso você tenha a possibilidade, considere se tornar um membro do canal. Assim, você tem acesso antecipado a todo o conteúdo, além de diversas outras vantagens. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!